Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro dos Médiuns. Hoje o estudo de número 7, já estamos bem avançados nesse propósito de aprendizado e conhecimento para todos nós. Rogamos ao Mestre Jesus que seja conosco, pedindo sempre a boa intuição, o bom entendimento, e que possamos, todos nós, avançarmos nestes conhecimentos da doutrina. Faremos de costume a leitura das questões, que é o nosso objeto de estudo desta noite, é os itens 132 a 163 do Livro dos Médiuns. Coloco aqui que o Livro dos Médiuns que eu utilizo é a versão da tradução de Guilom Ribeiro, e faremos a leitura das questões para o debate, e depois falaremos um pouco sobre os itens e os conceitos extraídos desses pontos indicados. Então, a primeira questão é: os espíritos costumam voltar aos lugares onde seu corpo foi enterrado? Quantas e quais são as categorias em que se dividem as comunicações espíritas? Deve-se criticar as comunicações espíritas? Que são comunicações instrutivas? Que é tipologia e como se classifica? Que é e como se dá o fenômeno da voz direta? Como definir um médium? Quais são as principais variedades de médiums? Como pode ser classificados os médiums de efeitos físicos? E a J, ao surgir a faculdade mediúnica numa pessoa qualquer, como devemos proceder? E os conceitos extraídos dos pontos indicados, nós temos que todo efeito que se revela na sua causalidade, um ato, ainda que muito insignificante, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. No tocante às comunicações sérias, é preciso distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram exatamente a sombra da elevação da linguagem, conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. As comunicações instrutivas são, por definição, verdadeiras, porque o que não é verdadeiro não pode ser instrutivo. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão por meio das aparições, ao nosso tato por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. No campo da tipologia, deve-se mencionar o aparelho utilizado pela senhora Girardi nas numerosas comunicações que obtinha como médium. A chamada mesa Girardin consiste num tampo móvel de mesa com um diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta, sobre sua superfície.
e, acompanhando-lhe a circunferência, se acham traçados as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pausando o médium, os dedos na borda do disco móvel, este gira e para, quando a letra desejada ou o algarismo está sob a agulha. É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium. Seus dedos apoiados no disco acompanham-lhe o movimento. Se um médium poderoso conseguisse obter um movimento do disco independente, infinitamente mais propante a experiência seria, porque eliminaria, assim, toda a possibilidade de enruste. Um erro comum é confundir-se com a categoria de espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Ora, a tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e não é mais do que a escrita ou a palavra indigna dos espíritos elevados. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. 146. A pneumatografia, ou escrita direta, é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é um dos mais extraordinários do espiritismo. E aqui nós colocamos as questões das leis, dos mandamentos enviados a Moisés. Ali houve um fenômeno de pneumatografia, porque não foi Moisés que escreveu, ela foi escrita diretamente. Ao que parece, o primeiro a tornar a escrita direta conhecida foi o barão de Gutenberg, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas, por meio da concentração da prece e da evocação. O local nenhuma influência exerce, além de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Os sons espíritas, ou pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, são uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras. Outras vezes, estas são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviesse de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Vários dispositivos foram imaginados para a obtenção da psicografia indireta, isto é, produzida com a utilização de cestas, pranchetas e etc. O mais cômodo é a chamada cesta de bico, que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira, dentro da qual se passa um lápis comprido, e de modo que sua ponta assente no papel. Quando o médio os dedos na borda da cesta, o aparelho se agita e o lápis escreve. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente o movimento para virar o papel. Se ele deseja reportar-se a uma passagem já escrita, na mesma página ou noutra, procura-se com a ponta do lápis, como qualquer pessoa faria com a ponta do dedo, e sublinha. Se o espírito quer dirigir a alguém, a extremidade da haste de madeira indica a pessoa. Se ele deseja exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e, não raro, a quebra. No lugar da cesta,
Algumas pessoas utilizaram uma espécie de mesa pequenina com 3 pés, feita de propósito, medindo de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura. A um dos pés é adaptado um lápis, os outros dois são arredondados ou munidos de uma bola de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros utilizaram apenas uma prancheta triangular, oblonga ou oval, de 15 a 20 centímetros, tendo um dos bordos um ferro oblíquo, para introduzir-se o lápis. É claro que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Nem todos eles, porém, quase sempre é preciso que sejam dois os operadores, um dotado de aptidão mediúnica e outro para manter o equilíbrio do objeto. Sobre a questão da mesa da senhora Gerardin, Kardec faz menção a ela na obra referida sobre no capítulo 4, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de 1857. E chamamos de psicografia indireta a escrita assim obtida em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium, sem uso de qualquer apêndice. O processo é este: o espírito comunicante atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, na maioria das vezes, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de uma lapiseira, de um apêndice, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, visto que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, uma prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios, de todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil, a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta como a escrita corrente aos maiores desenvolvimentos. Assim, entendemos que se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, ou que há para nós é psicografia. Se for por meio de pancadas, chama-se tipologia. A faculdade mediúnica não constitui, em si mesma, indício de estado patológico, porque não é incompatível com saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, onde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Os que espalham a ideia de que o agente dos fenômenos mediúnicos é o diabo não sabem a responsabilidade que assumem, porque a crença nisso pode matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para o que cercam, as quais podem ficar aterrorizados ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Esta crença é funesta, é que foi causa de tantos atos de atrocidades nos tempos da ignorância. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo
passe do estado de médium natural ao de um médium voluntário. A moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médium em condição de o fazer, constitui frequentemente um meio muito eficaz. Julgou-se no início que na categoria de médium de efeitos físicos se deveriam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, que produzem por simples contato sobre os efeitos de atração e repulsão. É errado, porém, considerá-las médiums, porque a mediunidade verdadeira supõe a intervenção de um espírito. Concludentes experiências provaram que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Esta estranha faculdade pode, às vezes, estar aliada à mediunidade. Porém, as mais das vezes, independe de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que este caráter não exista, fundamento há para serem atribuídas as causas puramente físicas. A questão é saber se as pessoas elétricas estão ou não mais aptas do que as outras a tornar-se médium de efeitos físicos. Temos que sim, mas só a experiência poderá demonstrá-lo. Bom, queridos amigos, queridos irmãos, chegamos ao fim da leitura das nossas questões, dos conceitos extraídos destes pontos. Estaremos colocando no grupo o link de acesso para essa leitura, pois nós sabemos que isso abrange a todos as pessoas que estão ali inseridas no grupo, que têm necessidades, ou que outros acham mais cômodo ouvir do que ler, pois o texto será colocado também no grupo. E nós também iniciaremos hoje o nosso quiz sobre estes temas, sobre essas questões. Então, conto com a presença de todos e agradeço imensamente, desde já, a todos, pela compreensão, paciência e por estarmos todos unidos no mesmo propósito, que é o conhecimento das verdades que nos libertam. Fiquem todos com Deus, que Jesus seja conosco sempre.